Era uma noite como qualquer outra naquela pequena cidade do interior. Ou pelo menos era o que pensávamos. Minha mãe, minha irmã e minha tia estavam em casa, enquanto eu, ainda bebê, dormia tranquilamente no berço. Meu pai havia saído para beber com os amigos, como costumava fazer nos fins de semana. Nossa casa era simples, térrea, cercada por uma vasta área de mato. Hoje em dia, o bairro cresceu e há casas por toda parte, mas naquela época éramos praticamente isolados. A única companhia era o latido distante de algum cão vadio e o coachar dos sapos no brejo próximo. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia que pairava no céu como um olho gigante observando tudo lá de cima. Minha mãe conta que estava na cozinha preparando um chá para acalmar os nervos, enquanto minha irmã e minha tia conversavam na sala. O único som era o tic-tac do relógio na parede e o chiado baixo da TV ligada. De repente, um barulho estranho chamou a atenção delas. Era como se alguém, ou algo, estivesse andando no telhado. Passos pesados, seguidos de um som arrastado, como se garras afiadas raspassem as telhas. Minha mãe largou a xícara de chá, que se espatifou no chão. Minha irmã e minha tia congelaram no sofá, os olhos arregalados de medo. O barulho ficava cada vez mais forte, mais intenso. Parecia que a criatura, seja lá o que fosse, estava procurando uma forma de entrar. As três mulheres se entreolharam, o pânico estampado em seus rostos. Ninguém ousava fazer um único movimento. Foi então que nosso cachorro começou a latir furiosamente. O pobre animal estava preso por uma corrente na frente da casa, e latia com tanta força que parecia que ia se enforcar. Ele rosnava, uivava e puxava a corrente como se sua vida dependesse disso. Talvez dependesse mesmo. O som dos arranhões no telhado ficava cada vez mais frenético. Era como se a criatura estivesse tentando cavar um buraco para entrar. Minha mãe abraçou minha irmã, que começou a chorar baixinho. Minha tia, tremendo, pegou um crucifixo na parede e começou a rezar. De repente, ouviram um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído no telhado. Em seguida, passos. Passos lentos, calculados, de algo que caminhava em duas pernas. Minha mãe diz que naquele momento sentiu um frio na espinha que jamais esqueceu. Os passos pararam bem em cima da sala. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o coração acelerado das três mulheres. Então, sem aviso, a criatura soltou um uivo. Um uivo que não era de cachorro, nem de lobo. Era algo entre os dois, mas ao mesmo tempo diferente de tudo que já tinham ouvido. Foi nesse momento que ouviram o barulho do motor da Brasília do meu pai se aproximando. A criatura pareceu se agitar. Os passos recomeçaram, mais rápidos agora, como se estivesse correndo de um lado para o outro do telhado. Meu pai estacionou o carro no quintal, e assim que desligou o motor, deve ter percebido que algo estava errado. O cachorro latia desesperadamente, e os passos no telhado ficavam cada vez mais frenéticos. Ele entrou em casa às pressas, encontrando as três mulheres amontoadas no canto da sala, abraçadas e chorando baixinho. Minha mãe, entre soluços, conseguiu balbuciar que havia algo no telhado. Sem hesitar, meu pai pegou sua espingarda e subiu na laje. As mulheres ouviram seus passos firmes lá em cima, misturados com os da criatura. Por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. Então, um tiro ecoou na noite, seguido pelo som de algo pesado saltando do telhado e correndo pelo mato. Meu pai desceu rapidamente, trancou todas as portas e janelas, e ficou de guarda a noite toda. Ninguém conseguiu dormir direito. A cada ruído, a cada sombra que passava pela janela, o medo voltava com toda a força. Quando o sol finalmente nasceu, meu pai subiu novamente no telhado para inspecionar. O que ele viu o deixou pálido. Havia marcas de garras por toda parte, profundas o suficiente para ter furado as telhas em alguns lugares. No chão da laje, pegadas enormes, meio humanas, meio animais. Minha tia, que morava em frente, veio contar o que tinha visto durante a noite. Segundo ela, um homem enorme, coberto de pelos, estava andando no telhado da nossa casa. Mas não era um homem normal. Tinha feições de lobo, garras afiadas e olhos que brilhavam na escuridão. Desde aquela noite,
Meu pai nunca mais foi o mesmo. Sempre que alguém perguntava sobre o ocorrido, ele desconversava ou dizia que tinha sido apenas o cachorro. Mas todo não sabia mot que era mentira. O olhar distante dele, o modo como ficava tenso nas noites de lua cheia, tudo indicava que algo realmente aterrorizante tinha acontecido. Anos se passaram, e essa história virou uma espécie de lenda na nossa família. Minha mãe e minha irmã ainda ficam arrepiadas ao contar os detalhes daquela noite. Eu, que era apenas um bebê na época, cresci ouvindo esse relato e imaginando o terror que devem ter sentido. Hoje, olhando para trás, não tenho dúvidas de que o que atacou nossa casa naquela noite não era um animal comum. As marcas, os sons, o comportamento. Tudo indica que enfrentamos algo sobrenatural. Um lobisomem? Talvez. Ou talvez algo ainda pior, algo que a mente humana não consegue compreender totalmente. O que quer que fosse, deixou cicatrizes invisíveis em todos nós. Minha mãe nunca mais conseguiu dormir em noites de lua cheia sem fechar todas as cortinas. Minha irmã desenvolveu um medo irracional de cachorros grandes. E meu pai? Bem, ele nunca mais saiu para beber com os amigos. Dizia que precisava estar em casa para proteger a família. Às vezes, em noites silenciosas como aquela, quando o vento sopra entre as árvores e a lua brilha alta no céu, ainda posso sentir um arrepio na nuca. Como se algo estivesse me observando lá de fora, esperando o momento certo para atacar. E me pergunto, será que aquela criatura ainda está por aí, vagando pelas sombras, à espera de sua próxima vítima? Só sei de uma coisa, depois daquela noite, nunca mais olhei para a lua cheia da mesma forma. Porque agora sei que, nas sombras da noite, existem coisas que desafiam nossa compreensão. Coisas que é melhor deixar nas trevas, onde pertencem. Meu nome é Renan, e o que vou contar vai gelar seu sangue. Cresci em Viamão, bem pertinho de Porto Alegre. Passei 30 anos da minha vida numa comunidade chamada Cidade de Deus, no bairro Cavalhada. Era um lugar simples, onde todo mundo se conhecia. Mas tinha um vizinho que dava arrepios em todo mundo. A gente chamava ele de Portuga. Era um português baixinho e peludo pra caramba. Vivia bêbado, cambaleando pelas ruas. O cara era nojento, cuspia na própria mão e esfregava no peito cheio de pelos. Às vezes, arrancava tufos de pelo e jogava no chão. Ficava gritando sozinho, como se estivesse brigando com alguém que só ele via. Minha família tinha uma fabriquinha de picolé nos fundos de casa. Meu pai acordava bem cedinho, tipo 3, 4 da manhã, para ver se o tempo estava bom para vender. Numa dessas madrugadas, aconteceu algo que mudou tudo. Lembro como se fosse hoje. Meu pai chegou em casa pálido, tremendo. Disse que abriu a porta para olhar o céu, como sempre fazia. Mas dessa vez, ele viu algo que quase fez ele desmaiar de susto. Renan, ele me disse, a voz falhando, vi um bicho enorme passar correndo. Parecia um cachorro, mas era grande demais. E rápido, filho. Rápido demais para ser normal. Meu pai jurava de pé junto que tinha visto um lobisomem. A partir daquele dia, ele começou a nos avisar para ter muito cuidado à noite. A gente ria, achava que era coisa da cabeça dele. Mas o medo começou a crescer, devagar e sem parar. As histórias foram aumentando. Um dia, uns amigos dos meus irmãos mais velhos estavam voltando de um baile. Era quase de manhã, o céu começando a clarear. Eles decidiram cortar caminho por um terreno baldio enorme que tinha perto de casa. Esse terreno era sinistro. Cheio de mato alto, árvores retorcidas. Tinha várias trilhas que o pessoal usava como atalho. Uma dessas trilhas era tão usada que parecia um valo seco, fundo e estreito. Os caras estavam andando rápido, querendo chegar logo em casa. De repente, ouviram os barulhos estranhos vindo daquela trilha funda. Eram gemidos e rosnados baixinhos, como se algum animal tivesse machucado. Eles pararam na hora, o coração quase saindo pela boca. Ficaram ali, paralisados, ouvindo aqueles sons horripilantes. O medo era tanto que não conseguiam nem correr. Foi então que viram. Lá no fundo da trilha, algo se mexeu. Uma figura se levantou, devagar. Era um homem.
Estava pelado, coberto de lama e pelos. Muitos pelos. O homem olhou para eles. Mesmo de longe, dava para ver que os olhos dele brilhavam de um jeito esquisito. Não era normal. Não era humano. Num piscar de olhos, o homem saiu correndo. Mas não corria como gente. Era rápido demais, quase um borrão. Sumiu na escuridão em segundos. Quando os amigos dos meus irmãos conseguiram se mexer de novo, correram para casa. Chegaram ofegantes, brancos como papel. E contaram o que tinham visto. O pior é que eles reconheceram o homem. Era au Portugal. A partir daquele dia, as coisas ficaram diferentes na cidade de Deus. O medo tomou conta. As pessoas não saíam mais à noite. As crianças não brincavam mais na rua depois do anoitecer. Au Portugal? Bom, ele continuava lá. Bêbado, sujo, gritando com o vento. Mas agora, a gente olhava para ele de um jeito diferente. Será que aquele homem pequeno e desgrenhado podia mesmo se transformar numa besta à noite? As histórias se espalharam. Mais gente começou a falar que tinha visto coisas estranhas. Pegadas enormes na lama depois de noites de chuva. Animais de estimação desaparecidos. Uivos arrepiantes no meio da madrugada. Uma noite, não aguentei mais. Tinha que descobrir a verdade. Esperei todo mundo dormir e saí de fininho. Fui até a casa do Portuga, o coração quase saindo pela boca. A casa dele era um casebre caindo aos pedaços. As janelas estavam todas fechadas, mas dava para ver uma luz fraca lá dentro. Cheguei mais perto, tentando não fazer barulho. Foi então que ouvi. Um som baixo, gutural, vindo de dentro da casa. Não era a voz do Portuga bêbado. Era algo animal. Colei o ouvido na parede. O som ficou mais forte. Parecia que alguém, ou algo, estava se contorcendo de dor. De repente, um grito. Mas não era um grito humano. Era um uivo, alto e assustador, que cortou o silêncio da noite como uma faca. Cambaleei para trás, quase caindo. O medo tomou conta de mim. Comecei a correr, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei em casa, trancando todas as portas. No dia seguinte, a cidade de Deus acordou diferente. Tinha marcas de garras enormes nas portas de várias casas. O cachorro dos vizinhos tinha sumido. E tinha sangue. Muito sangue na rua em frente à casa do Portuga. Mas o Portuga sumiu. Ninguém nunca mais viu ele. Já fazem anos, mas até hoje não consigo esquecer aquela noite. O uivo, o sangue, o desaparecimento do Portuga. Toda a lua cheia, fecho bem as janelas e rezo para que aquela criatura, seja lá o que for, não volte. Porque no fundo, eu sei. O lobisomem da cidade de Deus ainda está por aí. E quem sabe, numa noite dessas, ele pode vir atrás de mim. Aquela noite de 1986 ficou marcada na minha memória como se fosse ontem. Eu tinha apenas 13 anos e morava com minha família numa casa simples, a uns 50 metros do matadouro municipal de uma cidadezinha no interior de São Paulo. Era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam. Lembro que fomos dormir cedo naquela noite, como de costume. Eu dividia o quarto com minhas irmãs, enquanto meus pais dormiam no cômodo ao lado. O silêncio da noite só era quebrado pelo ocasional mugido dos bois no matadouro próximo. Mas por volta da meia-noite, algo estranho aconteceu. Fui acordado por um barulho ensurdecedor vindo do matadouro. Não era o som normal dos animais. Era um berro aterrorizado, desesperado. Os bois mugiam como se estivessem sendo massacrados. Logo em seguida, os porcos começaram a guinchar de forma frenética. Levantei assustado, o coração disparado no peito. Que diabos estava acontecendo? Corri para a janela e vi as luzes do matadouro acesas. Algo muito errado estava ocorrendo lá. De repente, ouvi o som inconfundível de uma sirene se aproximando. Uma viatura da polícia, um Fusca azul e branco característico da época, parou quase em frente à nossa casa, com as luzes piscando.
Nesse momento, meu pai acordou e fez menção de sair para ver o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ouvimos o primeiro tiro. Depois outro. E mais outro. O pânico tomou conta de todos nós. Minha mãe gritou para ficarmos abaixados. Minhas irmãs começaram a chorar. Eu estava paralisado de medo, mas algo me impelia a olhar pela janela. Foi então que eu vi. Pelo vidro embaçado do banheiro, avistei uma figura que gelou meu sangue. Não era humano, disso eu tinha certeza. Era grande, muito maior que um homem normal. Tinha o corpo coberto de pelos escuros e se movia de forma estranha, meio agachado. A criatura estava perto do Fusca da polícia. No chão, pude ver o corpo de um dos policiais caído. Não se mexia. De repente, a coisa ergueu a cabeça e soltou um som que jamais vou esquecer. Não era um uivo, nem um rugido. Era algo entre os dois, um som gutural que pareceu sacudir as paredes da casa. Naquele instante, nossos olhares se cruzaram. Dois olhos amarelos, brilhantes como brasas, me fitaram através da escuridão. Senti como se aquela coisa pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente onde eu estava. Baixei-me rapidamente, o coração quase saindo pela boca. Fechei os olhos com força, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Ouviamo som de luta, grito abafado, rosnado. O cheiro de sangue começou a invadir a casa, misturado com odor almiscarado que eu nunca havia sentido antes. Então, mais sirenes. Várias viaturas chegaram, iluminando a rua com seus giroflex. Vozes alteradas, ordens sendo gritadas. Tiro. Muitos tiros. E então, silêncio. Passaram-se alguns minutos antes que meu pai finalmente decidisse sair para ver o que havia acontecido. Nós o seguimos, trêmulos e assustados. A cena que encontramos era de puro horror. Os dois policiais que haviam chegado primeiro estavam, não há outra palavra, estraçalhados. Seus corpos estavam dilacerados, como se tivessem sido atacados por um animal selvagem de proporções gigantescas. O Fusca da polícia estava coberto de arranhões profundos. Marcas de garras enormes haviam rasgado o metal como se fosse papel. Havia sangue por toda parte. O cheiro era nauseante. Os policiais que chegaram depois pareciam tão chocados quanto nós. Vi vários deles vomitando, outros simplesmente olhando para o cenário com os olhos arregalados de incredulidade. Ninguém sabia explicar o que tinha acontecido ali. Ou talvez soubessem, mas tinham medo demais para admitir. No dia seguinte, era como se um pacto de silêncio tivesse sido estabelecido. Ninguém na cidade queria falar sobre o ocorrido. Quando o assunto surgia, era rapidamente abafado. As autoridades alegaram um ataque de animal selvagem, possivelmente uma onça que teria escapado de algum circo. Mas eu sabia a verdade. Aquilo não era uma onça, nem qualquer outro animal conhecido. A imagem daquela criatura, meio homem, meio fera, ficou gravada na minha mente para sempre. Nos dias que se seguiram, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos me encarando. Ouvia aquele rosnado que parecia vir das profundezas do inferno. O medo se tornou meu companheiro constante. Durante meses, anos até, eu verificava obsessivamente as janelas e portas antes de dormir. Qualquer barulho na noite me fazia saltar da cama, suando frio. Mesmo hoje, tantos anos depois, não consigo passar perto daquele matadouro sem sentir um arrepio percorrer minha espinha. À noite, quando a lua está cheia, ainda me pego olhando nervosamente pela janela, temendo ver aquela figura monstruosa mais uma vez. Sei que muitos não acreditarão nessa história. Francamente, às vezes eu mesmo duvido da minha sanidade. Mas então me lembro daquela noite, do cheiro de sangue, do som dos ossos sendo triturados, e sei que foi real. Algo estava lá naquela noite. Algo que não deveria existir neste mundo. E o pior é saber que, onde quer que esteja agora, aquela coisa ainda está por aí. Esperando. Espreitando. E quem sabe, numa noite como aquela, você também não terá um encontro com o terror que vi.
Gostaria de poder dizer que esta foi minha única experiência com o inexplicável. Mas infelizmente, não foi. Houve outros 2 incidentes que me fizeram questionar tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo. E o terceiro? Bem, o terceiro foi o mais aterrorizante de todos. Mas isso é história para outro dia. Por hoje, só posso dizer, cuidado com a escuridão. Pois às vezes, o que se esconde nas sombras é muito pior do que seus pesadelos mais terríveis poderiam imaginar.